Boa noite a todos. Sexta-feira, 21 horas. Vamos iniciando aqui pelo Facebook mais uma live, A Doutrina, não é? Onde nós procuramos, na verdade, estudar a doutrina espírita, compartilhando com aquelas pessoas que tenham, porventura, interesse, não é, em conhecer um pouco mais a respeito do espiritismo. A gente sempre comenta aqui, sempre fala, não é, que nós temos por objetivo buscar entendimento, principalmente com relação a tudo aquilo que nós passamos no momento, né, as nossas dificuldades. E para isso a gente procura embasar aí dentro do conhecimento da doutrina espírita, principalmente pelo fato de ela ser uma doutrina esclarecedora, né, consoladora, porque muitas vezes nós não sabemos as razões, as causas das aflições, das dificuldades que nós atravessamos. Uma coisa é certa, né? Quando tudo está bem, a gente quase que não se preocupa, a gente não pensa a respeito, né? Quando as coisas todas estão dando certo, quando a gente vive aqueles períodos, aqueles momentos aí mais alegres da nossa vida, da nossa existência, né? E a gente muitas vezes fica longe de qualquer reflexão em torno da vida. Já quando as dificuldades nos chegam, quando as adversidades nos encontram, né? Muitas vezes nós nos debatemos, a gente pergunta o porquê desse sofrimento, o porquê dessa dificuldade, não é? A depender do ser, né? A depender de como nós somos, a gente até se revolta muitas vezes contra Deus, contra a vida, contra tudo e contra todos, né? Porque a gente não entende aquele momento mais difícil. Nesse momento difícil que passamos, né, nessas últimas semanas, o estado do Rio Grande do Sul aqui, nós gaúchos, estamos aí lutando bravamente contra essas adversidades, né? O mundo inteiro, acredito, está acompanhando tudo que está ocorrendo aqui no Rio Grande e realmente é um momento, vamos dizer assim, um divisor aí, não é? Entre essa questão climática, principalmente, que vem à tona nesse momento, não é? Talvez seja um marco aí para nós aprofundarmos reflexões em torno do que nós podemos realmente fazer para evitar essas catástrofes, né? Esses flagelos, vamos colocar dessa forma assim. A doutrina espírita, ela nos fala sobre isso também. Né? Nós temos aí o Livro dos Espíritos, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo e nós temos a Gênese, né? Que é uma outra obra de Kardec, que ela fala com propriedade, né? Com propriedade sobre esses pontos aí do nosso planeta. Né? A geologia do planeta, não é? Uma série de conteúdo ali dentro da Gênese, entre outros tantos, inclusive sobre os milagres de Jesus, né? Fala ali também. Mas nós temos alguns pontos ali que vai falar exatamente sobre isso que nós estamos passando. Então, a ideia nossa aqui hoje é trabalhar um pouquinho desses pontos. Obviamente que a gente não vai estudar tudo, que não há espaço, né, para isso, mas principalmente fazer com que aqueles, né, que talvez tenham interesse em, ou estejam nesse momento se perguntando, né, o porquê de tanta catástrofe climática, tá, buscar o entendimento dentro das leis divinas, das leis de Deus, tá, que o Espiritismo nos apresenta. É importante que a gente tenha em mente, né, que não é pelo momento que está se dando isso que nós, de forma oportunista, vamos dizer assim, vamos abordar isso. Mas pelo entendimento que talvez quantas pessoas nesse momento, né, estão se perguntando por que dessas dificuldades, como que isso ocorreu, não é? Tendo em vista que há muito tempo atrás, lá, 1941, foi uma grande enchente que aconteceu aqui no Sul, e, e para muitos, a geração nova talvez não tenha nem notícia disso, né? Dessa questão aí das inundações, desses flagelos. Então, pensando nessas pessoas que estão aí sofrendo realmente com tudo isso, né? E aí nós temos que lembrar também das perdas humanas, que já passam aí de uma centena. Né? Quanto sofrimento, quanta dor nos familiares, nas pessoas que estão aí perdendo seus entes queridos.
e talvez buscando aí um consolo, né? Um consolo diante dessa dificuldade toda. E é bom a gente também pensar um pouco a respeito, tá? E aqui me refiro, obviamente, àquelas pessoas que talvez não estejam aí atingidas diretamente, né? Que estão, quem sabe, num outro estado, né? Numa outra região, porque, como disse no início, quando tudo vai bem, a gente quase que não pensa, né, a respeito da vida, das coisas que nos cercam, né? E somente quando a dor chega, quando acontece algo assim, que nós mergulhamos o nosso pensamento aí em busca de respostas. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que todo esclarecimento ele é libertador. Se a gente pudesse fazer uma analogia bem pequena, né? Bem, bem pobre, vamos dizer assim, mas poderia servir, porque quando a gente sabe o que vai acontecer, pelo menos a gente tem aí uma ideia de preparação, né? Procura se cercar ali, se proteger ou tomar alguma ação que vá mitigar a dificuldade, o sofrimento, a perda, etc. Né? Quando a gente é tolhido de surpresa por esses eventos, o sofrimento é bem maior. Tá? Então a gente, muitas vezes aqui, a gente tem passado, por exemplo, algumas dificuldades com a questão do fornecimento de energia elétrica. Tá? E a gente se incomoda às vezes, porque a energia quando vê falta, né? E aí você está num trabalho, você está em alguma atividade que você precisa de energia, você fica muito incomodado com isso. Né? Diferentemente que quando a concessionária vai e avisa antecipadamente, olha, nós vamos fazer uma manutenção num transformador, na rua tal, no bairro tal, de tal a tal hora. Então, nesse momento, nesse período, não vai ter energia. Né? Você pode até se incomodar, mas você já sabe, talvez você possa se reprogramar para uma outra atividade, para algum outro contexto que você possa amenizar essa dificuldade. Porque você sabe que naquele período ali você vai estar sem energia, né? naquele local. Então você pode tomar uma ação, certo? Para não resultar em perdas, por exemplo, né? Alguma perda ou algum inconveniente do trabalho. Mas quando você não é avisado, você realmente sofre com isso, né? Prejudica muito. Com relação a esses flagelos naturais, é um pouco disso também. A gente é pego de surpresa, porém é uma surpresa relativa, porque, bem da verdade, nós estamos há muito tempo sendo avisados disso, né? Essas mudanças climáticas, em algum momento, elas vão acontecer. Ocorre que a gente acha que nunca vai ser com a gente, nunca vai ser na minha cidade, no meu estado, na minha região. A gente olha na televisão, muitas vezes, recentemente agora na África, em Uganda, né, teve uma inundação muito grande lá, né? E também ceifou muitas vidas ali, muitas dificuldades naquele país africano, não é? E a gente assistindo isso de longe, num primeiro momento pode parecer que não, isso aqui não vai acontecer. Isso foi agora recentemente, em Uganda, né? Estou citando Uganda. Poderemos lembrar também que eu acho que semana passada, em Dubai, houve lá uma inundação. Vamos lembrar que Dubai é um país aí, é uma região desértica, não é? E a água lá tomou conta. Então esses eventos, na verdade, eles começam a chamar a nossa atenção para que a gente entenda que essas mudanças estão ocorrendo mais de uma forma mais acelerada, vamos colocar assim, né? Como disse, pode ser que 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos esses eventos e agora eles estão de alguma forma se acelerando, não é? Como que a gente pode lidar com isso? Porque existem coisas que estão no nosso controle, outras não estão no nosso controle, né? Será que nós estamos preparados? Uma pergunta importante, né? Uma pergunta que cabe aqui, uma reflexão que cabe, né? Será que se encerra por aqui esses eventos? Tá? A gente quer ser otimista, a gente tem esperança, tem fé que isso não venha acontecer, mas quem pode nos garantir que daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Algum tempo mais, não aconteça um evento da mesma magnitude ou talvez em proporções maiores. É difícil a gente pensar nisso, né? Porque a gente muitas vezes o ser humano ele é meio que inclinado ao pânico em algum momento. Mas a ideia aqui não é trazer esse pânico.
A ideia é que a gente comece a perceber a importância e a responsabilidade que nós temos diante desses eventos, certo? E aí é importante a gente saber como poderia se preparar melhor, como poderia se organizar melhor, né? Para pelo menos diminuir os seus efeitos. Isso não é fácil de fazer, porque as pessoas realmente pensam de forma muito diferente, não é? Estamos em níveis de consciência diferentes. Não estou dizendo aqui que alguém esteja melhor ou pior do que o outro, mas a compreensão, os níveis de consciência e de entendimento são diferentes. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Durante essa semana toda que nós estamos presenciando toda essa dificuldade que o povo gaúcho está passando, né? As regiões aí centrais do Rio Grande do Sul, a região de Porto Alegre, região metropolitana, né? As pessoas, a gente está vendo as imagens aí, água em lugares que nunca tinha chegado, né? Vidas, animais, perdas materiais, etc. Né? Mas a gente vê também algumas pessoas já se preocupando, por exemplo, parece uma coisa absurda, mas a gente vê isso aí, né? Tem pessoas aqui no estado ainda se preocupando já com a data do Dia dos Namorados, em junho. Tá? Então isso mostra uma coisa, a pessoa está errada, está certa, não é, a gente não vai julgar que se a pessoa está errada, está certa. Mas a gente vê que nós estamos em níveis de consciência diferentes. Tá? A gente está tendo uma tragédia realmente aqui, tá? Um evento de magnitude grande, tá? De alta magnitude, perdas humanas, e tem pessoas que ainda estão se preocupando, por exemplo, com política, né? Querendo culpar A ou B, né, do setor político, quando talvez esse não seja o melhor momento para a gente pensar nisso. Tá? Agora que o leite derramou, né, a gente vai pensar nisso? Não. Isso deveria ter sido pensado lá atrás na eleição, quem sabe, né? Ou se preparar para pensar melhor na próxima eleição. Quem você vai eleger, não é? Se você não quer ver ocorrer esses eventos aí, quem está capacitado para tomar ações preventivas contra esses desastres naturais, não é? Então não é o momento agora. Então, de forma, infelizmente, oportunista, algumas pessoas se aproveitam desse momento, que é um momento de dor, de dificuldade de centenas de pessoas, de milhares de pessoas, para ficar atirando pedra em relação às questões políticas. Né? Então, mostra o nível de consciência totalmente fora de uma realidade, certo? Se nós temos alguma coisa que nos preocupar nesse momento, a gente tem que se preocupar em ajudar, em colaborar, em salvar essas vidas dentro do que a gente pode fazer, né? Em levar algum amparo, algum socorro, né? Algo que esteja faltando, e não procurar, nesse momento, estar criticando A ou B nessa questão política aí, que não vai levar a lugar nenhum. Ok? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, dentro do conteúdo espírita, né? Sobre essa questão dos flagelos destruidores aí das questões, né, climáticas, principalmente. E a gente precisa lembrar que durante a apresentação, quando os espíritos superiores trazem a Kardec todos os ensinamentos, né, e foi um trabalho árduo de Kardec, é bom que se diga, né, não era um trabalho simplesmente de perguntar aos espíritos e os espíritos responder e você anotar, não. Trabalho de pesquisa, as respostas vindo em vários lugares, e Kardec tinha que analisar cada resposta, compilar aquelas respostas, ver se realmente aquilo tinha sentido, né? O seu senso de pesquisador, de homem de ciência. Então, ele escreve mais à frente, né, a Gênese, que trata exatamente desses pontos que nós falamos aqui, né, com relação principalmente ao nosso planeta Terra. Ela vai ter ali, dividida praticamente em duas partes, né, onde a primeira parte fala da Gênesis, capítulo 1 até o 13, são 13 capítulos, né, falando de muito conteúdo ali espírita a respeito da, da própria Terra, né, da formação do espírito, da formação humana. Não é? E aí nós temos também lá à frente, no capítulo 13, do 13 ao 18, os milagres. Não é? Nós vamos abordar inicialmente aqui essa primeira parte aqui no capítulo 9, né, que fala das revoluções do globo. Então ali nós temos revoluções gerais ou parciais, tem a questão das montanhas, dilúvio bíblico, né, revoluções periódicas,
e fala dos cataclismos futuros, que é um ponto que a gente vai tocar aqui, não é? E também tem mais um conteúdo ali falando do aumento ou diminuição do volume da Terra. E lá na frente, o capítulo 18 fala, são chegados os tempos, né? Então aí nós temos os sinais dos tempos e temos a geração nova. Então é bom lembrar que o Espiritismo há muito tempo nos avisa desse período de transição que nos encontramos. Tá? Todos esses eventos climáticos, na verdade, sempre ocorreram no planeta. Em algum momento um pouco mais lento, né? Em outros momentos um pouco mais acelerados. E tudo isso a gente encontra relato desses eventos aí, seja na própria Bíblia, mas aqui também no Espiritismo nós encontramos, né? Um pouco mais talvez detalhado, com propriedade pelos próprios Espíritos, né? Detalhando cada ponto desses eventos. Mas a verdade é que eles sempre ocorreram, né? Vamos lembrar que após Jesus, né, no ano 79, nós tivemos lá o vulcão, né, Vesúvio, que destruiu ali duas cidades, né, Herculano e Pompeia, tá? Numa erupção ali violenta. Então, são as cidades que sumiram praticamente, que as pessoas todas desencarnaram, né, naquele período lá do ano 80, né, da era cristã. Eu estou citando aqui um exemplo, né, entre esses flagelos. E outros tantos que já ocorreram, né, as próprias epidemias, né, que devastaram, por exemplo, a peste negra na Idade Média, que devastou milhares de vidas, né? Então, eles sempre, em algum momento, ocorreram. E hoje a gente se surpreende um pouco, porque a gente, como disse anteriormente, a gente pensa que nunca vai acontecer no nosso entorno, né? Mas quem se debruçar um pouquinho aí a pesquisar sobre a história do ser humano, a história nossa, do nosso planeta, nós vamos ver que há registros inúmeros desses cataclismos, né? Nós temos que lembrar que nesse período de transição planetária, nós temos aí os deslocamentos das placas tectônicas, né? Quem tiver quiser se interessar um pouco mais pelo assunto, pode pesquisar sobre isso, né? A inclinação do eixo da Terra também, o eixo magnético da Terra, né? Então, tudo isso mexe com os mares, com os oceanos, né? E é preciso acrescentar que nós temos também a atuação do homem, a nossa atuação no meio ambiente, né? Nós andamos muito rápido na questão industrial, né? O planeta acabou se industrializando muito rápido, tá? O avanço tecnológico chegou, porém nós estamos a esgotar os recursos naturais. Em algum momento a contrapartida ia chegar, né? E parece que ela está chegando aí meio que acelerada. E aí não me refiro somente aqui ao Rio Grande do Sul, como comentei, Uganda, né, Dubai e outros lugares tantos aí, o próprio Estados Unidos aí a todo momento, né, passa por furacões, né, ciclones que trazem destruição em massa. Então a ação do homem também está dessa equação aí, onde nós temos como consequência esses desequilíbrios ambientais e infelizmente acaba trazendo essas perdas humanas primeiramente, que são as que a gente mais lamenta, né? Porque perda material, claro que as pessoas, principalmente as pessoas que têm menos, né? Que têm tão pouco, né? E talvez uma vida toda trabalhando para ter ali um mínimo de dignidade, né? E perdem aquilo ali. E algumas pessoas, como a gente tem visto aí, já é a terceira vez em menos de um ano aí que perderam suas coisas. Isso realmente é, dói muito na pessoa, né? Porque queira ou não queira, e aqui eu falo dentro do próprio espiritismo, né? A gente às vezes fala muito da questão espiritual, mas a gente está encarnado na Terra. A gente aqui precisa viver, trabalhar, e não há como fazer isso, né? Estudar também, não há como fazer isso se tu não tiver um mínimo de condições materiais para isso, né? Então, por menor que você tenha condições, você sempre tem alguma coisa que é importante, né? É uma geladeira que é importante, é um fogão para você fazer a sua comida, é uma cama para você dormir. E em menos de 24 horas, talvez, né, essas pessoas ficaram sem nada. Então, a gente precisa compreender isso também, né? Somos seres humanos, como que não vamos lamentar, não vamos sofrer com a dor do outro, né? Às vezes a gente se sente até um pouco incomodado, porque, não digo incomodado, mas quem sabe chateado, porque a gente está, momentaneamente, está num ambiente seco, né?
com um conforto mínimo possível, e a gente sabe que nesse momento tem pessoas que estão em abrigos, né? Totalmente deslocados do seu ambiente, da sua casa, né? Então, realmente, só quem vive isso pode saber em profundidade o grau desse sofrimento, certo? Então, por isso que repetimos, talvez não, certeza não é a hora, o momento de qualquer crítica a quem quer que seja, né? E aí a gente vê a condição do ser humano, fugindo aqui um pouquinho do que a gente está falando, mas já vamos entrar aqui dentro da Gênesis, né? Quando as pessoas se dão ao tempo, né, de até mesmo publicar notícias falsas a respeito desse evento. Quer dizer, onde é que está a consciência dessa criatura, né? Que usa o seu tempo, usa o seu ambiente ali, que ela está talvez num conforto, num computador, para criar uma notícia falsa, para denigrir talvez um partido, num contexto político, né? Então, quer dizer, são os níveis diferentes de consciência que a gente praticamente, às vezes, até é um pouco difícil a gente entender. Como é que essas pessoas não se comovem com a dor do outro, vendo a outra pessoa sofrer, sentir, e ainda acham tempo para publicar uma notícia falsa, né? E aqui eu estou falando dos criadores de conteúdo, porque eles sabem o que fazem, né? Eles estão fazendo com propriedade, estão usando a inteligência que eles têm para criar isso aí de forma realmente criminosa, certo? Não estou nem falando vamos colocar assim, dos patetas, né? Dos imbecis, que é dessa forma que a gente tem que falar mesmo, não pode ser diferente, que vão lá e repostam, né? Uma notícia falsa. Porque se você não sabe a origem, você não tem que estar postando nada. Né? Se você não sabe, não faz. Mas as pessoas, na ânsia de se aparecerem, né? De se mostrarem, achando que estão fazendo uma grande coisa, estão fazendo um mal realmente ali, atrapalhando, não estão ajudando. Isso é muito triste. Né? Então a gente tem que fazer essa observação aqui, porque isso realmente incomoda e está errado. Né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai postar, tem que saber a fonte, a origem, não é? E tomar esse cuidado para não passar por uma situação, como digo, né? de imbecilidade, né? Ou de patetice, vamos colocar dessa forma aí, porque se você não sabe o que faz, é melhor não fazer, certo? Essa é a questão. Dentro da Gênesis aqui, no capítulo 11, fala das revoluções do globo, né? Revoluções gerais ou parciais, fala da Idade das Montanhas, dilúvio bíblico, né? Tem assunto aqui para quem quer buscar entendimento, conhecimento está aqui dentro da Gênesis, né? Fala das revoluções periódicas e aí também dos cataclismos futuros, né? Então, há um século e meio atrás, os espíritos trouxeram esse conhecimento, né, que foi muito bem trabalhado por Allan Kardec, e o espiritismo vem ao mundo trazer esse esclarecimento. Tá? Bom, o que a gente tem aqui? Nós vamos pegar um ponto para analisarmos, né? O capítulo é extenso, então a gente está pegando aqui um ponto para analisar o que os espíritos quiseram dizer com isso, né? Qual é o entendimento, o que a gente pode tirar de útil para esse momento, né? O que a gente pode tirar que, de certa forma, amenize essa dificuldade, essa adversidade, essa dor. Né? Diz aqui no item 14, ó, fisicamente, a Terra teve as convulsões, né, da sua infância, ou seja, lá do período, né, onde houve a formação da Terra. Muitas convulsões, ou seja, né, esses cataclismos todos, quando fala físico, quer dizer as estruturas, né, geológicas da Terra. Entrou agora num período de relativa estabilidade. Está falando, então, vamos lembrar que isso aqui foi escrito lá em 1868, a Gênesis, né? E aí ele fala num progresso pacífico, né? Ou seja, esses movimentos tectônicos, vamos colocar dessa forma, eles ocorrem brandamente, a gente não percebe muitas vezes, né? Que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem, ou seja, a inteligência que nós temos hoje é capaz aí de melhorar a nossa condição no planeta, mas infelizmente a nossa ganância, a nossa ambição, muitas vezes faz o contrário, prejudica, né? Então nós sabemos, por exemplo, de desertos que foram transformados em áreas é, de plantio, né? Áreas férteis. Como que se fez isso? Quem fez isso? O homem fez, né? O homem fez com o uso da tecnologia, né? A partir da sua inteligência, do grau de inteligência que nós alcançamos. Então isso mostra que essa inteligência bem direcionada pode trazer um conforto, né? Um bem-estar, seja material e um conforto também ali para as pessoas. E uma produção agrícola. Quando você pega e transforma um deserto numa região fértil, né? Você está criando ali uma produção, né, de alimentos que vai
ajudar a sanar a fome das pessoas. Então, isso é algo positivo. Agora, por outro lado, quando nós degradamos ali, quando nós desmatamos, não é? Nós criamos áreas ali improdutivas, né? Devastamos as áreas verdes, que é o que a gente tem visto aí acelerando, com vistas a quê? Né? Porque precisam aumentar a área de produção, né? A ambição, muitas vezes, desmedidas de alguns que querem estar cada vez mais ricos, e aí precisam de propriedades cada vez maiores, né? Mais produtivas. Nós temos visto aí a questão da Amazônia, principalmente, né? Então, tudo isso, em algum momento, vai ter uma consequência. Né? E as pessoas, esses homens que ambicionam por demais, eles causam enormes prejuízos para o planeta e para os contemporâneos, para aquelas pessoas que estão vivendo no planeta. Né? Então, ou seja, aquele que toma uma decisão em algum lugar talvez distante daqui, acaba em algum momento afetando, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em algum outro lugar. Né? Então, essa é a ação do homem. Em algum momento, para o lado positivo, né? Refazendo a natureza, criando áreas realmente aí, produtivas, mas com sentido benéfico, mas outras vezes, infelizmente, escravos da ambição, né? E acabam criando uma degradação. E aí isso vai ter uma consequência. Então, quando o Kardec fala aqui, ó, desses fenômenos físicos da Terra, dessas mudanças, ele diz o seguinte, ó, está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral, está se referindo à Terra, ou seja, na questão material, na questão física, geológica, a Terra, há muito tempo o planeta vem se arrumando, né? Ele vem se modificando. Porém, o que tem a ver aqui a nossa questão, quando ele fala de gestão do progresso moral? Né? Porque nós precisamos melhorar moralmente. E quando se fala em moralmente, em questão moral, é justamente nesse controle, né, um autocontrole das nossas ambições. As pessoas que buscam riqueza a qualquer custo, elas acabam criando problemas, como a gente falou. Né? Então, esse trabalho, segundo Kardec, aqui no planeta Terra ainda está em gestação, né? Em progresso moral, né? Está em gestação. E aí ele diz o seguinte: aí residirá a causa das suas maiores comoções, né? As nossas maiores dores, né? Os nossos maiores problemas, porque nosso atraso moral, infelizmente, é grande ainda. Né? Até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, ou seja, que a humanidade tenha crescido, né, em perfeição, pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Olha que interessante isso aqui. Né? A gente está vendo aqui que a natureza avançou aí, pegando essa questão aqui do Rio Grande do Sul, não é? O rio transbordou, certo? O nível da água subiu muito, quer dizer, é uma questão natural. Mas veja, ele está dizendo, vamos ler de novo aqui para a gente poder entender. Até que a humanidade haja crescido, avantajado, né? Em perfeição, pela inteligência e pela observação das leis divinas. A gente falou aqui numa live anterior sobre as leis humanas e as leis divinas. Né? As maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que física. Então, isso mostra, quando os espíritos dizem isso, trazem esse entendimento a Kardec lá em 1868, eles estavam avisando. E aí a gente pensa o seguinte: quantas vezes na humanidade nós já fomos avisados, né, do proceder, né, de como nos conduzir aqui na nossa existência? Quando quando o ser humano tem a visão de uma vida única, aquele que é mais agressivo no sentido de ambição, ele aposta tudo nessa vida, né? E aí é o problema. E ele causa muitas vezes estrago para ele mesmo ou para os demais, certo? Então vejam, a partir desse entendimento aqui, nós começamos a pensar o seguinte: bom, nós temos os cataclismos naturais, geológicos, né, que provém da própria mudança planetária, principalmente nesse momento de transição. Mas isso não significa que nós estejamos isentos de responsabilidade. Nós somos responsáveis também. Tá? Por isso que há uma passagem de Jesus que diz para nós que nós somos co-criadores. Tá?
Deus está criando sempre. Isso o Espiritismo deixa muito claro, principalmente aqui na Gênesis, né? Que Deus está sempre em atividade, sempre criando. Tá? E nós somos co-criadores. Então, pegando o exemplo que nós falamos antes, se nós somos capazes de transformar um deserto em uma área produtiva, tá? Nós também somos capazes de nos prepararmos melhor para esses ambientes, essas mudanças que a Terra passa e que são naturais, é importante lembrar isso aí, né? São mudanças naturais do planeta, certo? Nós precisamos nos preparar para isso melhor. Ocorre que, além de nós não nos prepararmos, nós ainda intensificamos, através da nossa ganância, da nossa ambição, o desmatamento, as agressões ambientais. Né? A gente vê a todo momento aí, o quanto está sendo desmatada a Amazônia, por exemplo. Né? O quanto são aí prejudicados o leito dos rios. Né? E é bom lembrar também um outro fator que acontece muito, né? A corrida imobiliária, né? A valorização de terrenos e tal, que causa aí, que vai desmatando áreas para novos empreendimentos imobiliários, né? Numa corrida louca de riqueza, né? E que prejudica, e a gente está vendo as consequências agora, está sentindo as consequências, né? Então, como disse antes, nós não sabemos se vai parar por aqui, se haverão outros fatores mais à frente. E como fica a pessoa comum, né, que não tem o poder, talvez, ali, a condição, muitas vezes, né, de buscar um outro ambiente, né, de tomar uma outra ação? É difícil isso, não é fácil. Né? Não é fácil. Nós precisamos todos entender que o momento do planeta Terra é um momento de transição. Isso já começou há muito tempo atrás. Tá? Diante disso, há muitas coisas realmente que nós não temos condição nenhuma de evitar, de impedir. Né? Nós temos que ter a resignação de aceitar muitas dessas coisas. Agora, nós podemos tomar medidas, ações para nos prevenir isso aí, não é? Essas dificuldades. A gente pensa que não é com a gente, como a gente falou, não é? Mas é com a gente, chegou no nosso quintal. E é nós que temos que tomar as ações aí para melhorarmos essa situação, certo? Bom, um pouquinho mais à frente, nós temos aqui o capítulo 18, né? Que diz o seguinte: são chegados os tempos. Né? Então, temos ali os sinais dos tempos. Então, são 26 itens ali que Kardec, né, vai trabalhando todos esses pontos, né, desse momento de transição do planeta. Pode ser que para você que esteja acompanhando, né, pense, mas isso é um momento, talvez eu nem vou viver até o final para ver isso. Né? É importante lembrar, e a Gênesis aqui fala disso, né, que nós somos seres espirituais, nós somos eternos. Então, ou seja, nós estamos aqui numa passagem corpórea, uma experiência material, mas quando a morte chega para nós, nós continuamos vivendo no plano espiritual, certo? Uma das coisas que nos passa despercebido é que no plano espiritual nós estamos vinculados à Terra ainda. A grande massa ainda está vinculada na Terra. Não é? Estamos aqui. Então, tudo o que acontece aqui também diz respeito à espiritualidade, né? Aos irmãos, aos espíritos que estão no plano espiritual nesse momento. E eles, muitas vezes, se preocupam e até se incomodam com as nossas ações aqui. Porque no plano espiritual, tu tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo. Né? Tu tem uma visão mais geral, vamos colocar assim, de um contexto maior. Né? Nós, quando estamos encarnados, estamos na matéria, a gente tem uma visão um pouco mais limitada. Isso não tira a nossa responsabilidade de fazer as coisas que têm que ser feitas de forma correta, não é? Não é pelo fato de a minha visão estar limitada na matéria que eu me tornei ambicioso, não. Eu sou ambicioso porque o meu espírito ainda é um espírito talvez aí um pouco atrasado em relação à questão moral, né? Que busca um enriquecimento de qualquer jeito. Né? O espírito que é criminoso, ele é criminoso não porque ele tem a visão da matéria limitada, ele é porque a essência dele é essa. O degrau evolutivo que ele se encontra ainda ele está preso aos instintos. Né? Então, esse entendimento nós precisamos ter. Certo? Nesse ponto aqui, da questão dos sinais dos tempos, nós temos no item 2, ó, tudo na criação é harmonia. Ou seja, Deus, quando criou o universo e criou os planetas, criou os seres, né, que vivem e habitam os planetas,
A lei divina é uma lei de harmonia, né? Embora nós, como falamos, tenham as mudanças. É natural isso, né? Mas a criação de Deus, o objetivo dela é estar em harmonia. Quem é que prejudica essa harmonia? Se não nós, né? Então vejam, tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas, né? Dizem os espíritos aqui a Kardec. A nossa época está designada para a realização de certas coisas, e que estas tenham a razão de ser na marcha do conjunto. Então, interessante a gente pensar o seguinte: a nossa época está designada para a realização de certas coisas. Talvez a gente não tenha se dado conta ainda, né? Mas principalmente quem está aí na faixa dos 40 anos, né? Em média, dos 40 anos para mais, né? Ou pelo menos aí da faixa dos 30 anos, né? A gente nasceu na virada de um século e também na virada do milênio, né? Quem nasceu antes do ano 2000 estava tá na virada do século, né? 1900, e do milênio, certo? Bom, pode ser que alguém entenda que isso não tem nada a ver, né? Mas a gente sabe, né, que muitas vezes esses pontos em viradas de século, de milênio, são marcos, né, onde ali está previsto algumas mudanças na existência, né, humana, no próprio planeta. Então, quando os espíritos dizem aqui a Kardec, ó, que a nossa época está designada para a realização de certas coisas, né? E é que essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Ou seja, isso faz com que a gente pense um pouco mais a respeito, que a gente abra um pouco mais o nosso pensamento para sair dessa vida muitas vezes pequenina que a gente está, né, olhando só para o nosso dedão do pé, vamos colocar assim, a gente olha só para o nosso entorno, a gente não abre a nossa reflexão para entender que nós fazemos parte de um todo muito maior, né? Muito maior. Nós somos uma parte pequenina. Isso não significa que a gente não tenha a nossa responsabilidade nisso aí. A gente tem, por menor que nós sejamos, nós temos a nossa responsabilidade nessa obra, nesse grande todo. Né? E esse é um período que nós estamos aqui e, por alguma razão, nós estamos nesse período para viver essas coisas. Agora, você pode se perguntar, por que que eu encarnei nesse período, né? Que talvez tenha essas comoções aqui, como é falado, né? Esses essa agitação no planeta, né? Esse momento mais conturbado. Existe uma razão para isso, né? Se a gente estudar um pouco mais o Espiritismo, a gente pode buscar ali o entendimento, porque ele fala que tudo tem uma causa, né? Toda consequência tem uma causa, todo efeito tem uma causa, né? Se é um efeito inteligente, é uma causa inteligente. Então o Espiritismo mostra isso para a gente. E aí a gente começa a entender que nós não estamos aqui pela primeira vez. Né? Há muitas encarnações, nós estamos indo e voltando, indo e voltando. E se nós estamos aqui nesse período mais turbulento, geologicamente, não é? E até moralmente, né? Por alguma razão há de ser. Né? Talvez consequência de algum ato meu anterior, alguma existência, né? Ou talvez por uma predisposição a vir estar nesse período para, quem sabe, contribuir. Tá? Nós temos visto aí se há algo positivo que a gente pode tirar de toda dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos dizer, é a ação das pessoas, né? Uma fraternidade, uma generosidade entre as pessoas. Isso realça o que o ser humano tem de melhor dentro de si. Tá? A gente falou aqui das pessoas que estão num outro nível, né? Que usam o seu tempo aí para a questão política, para a questão de fake news, né? Mas há outros que dão um exemplo assim de como que a gente deve agir realmente, né? Pessoas que se doam, né? Esquecem de si mesmas para servir a outrem, tá? Que não medem esforços aí em cima dos barcos no meio da água, né? Para salvar pessoas, salvar animais, né? Quem é que não se comoveu com a imagem do cavalo, né, no telhado? Quantas pessoas? Então isso mostra a essência do que realmente o ser humano é em profundidade, embora alguns estejam estagiando numa condição um pouco mais bruta ainda, não é? Que mesmo diante de uma situação dessa aí, não tem a mínima comoção pela dor das pessoas e ainda se preocupa em fazer
acrescentar uma maldade a mais, né? A gente viu aí, infelizmente, que nos abrigos onde estão aí as pessoas, já alguns crimes já estão ocorrendo. Ou seja, o bruto, ele continua bruto na pior situação, parece que ele não entende, né? Aquele que não tem consciência, ele vê a maior dificuldade do outro, ele vai lá e consegue colocar mais um espinho na ferida. Né? Então a gente está cercado, a gente vive em meio a essas criaturas. A gente já trabalhou isso numa outra live, né? Onde os espíritos falam a Kardec, né? Que às vezes esses espíritos mais atrasados estão entre nós tentando evoluir um pouquinho, mas às vezes eles não conseguem, e aí eles se apresentam como são, né? Violentos, criminosos, né? Insensíveis à dor do outro, certo? Então é importante a gente pensar a respeito disso, né? A criação ela é harmonia. Nós, infelizmente, pelas nossas ações, práticas, ações objetivas, ações morais, prejudicamos e infringimos a lei natural. E aí, obviamente, que a lei natural ela tem ali o seu efeito, né? E vai nos cobrar em algum momento isso, né? Nosso globo, dizem os espíritos, está submetido à lei do progresso. Então, queira ou não queira, por mais relutante que as pessoas sejam, né, aqueles que não entendem, nós estamos fadados a progredir incessantemente. Né? Alguns teimam em ficar para trás, teimam ainda em não aceitar as verdades, né? Um pouco porque não compreendem, outros compreendem, mas não querem aceitar, não querem ver. Né? As pessoas ainda preferem viver no mundo da ilusão, da fantasia, do hoje, para chorar depois. Né? Infelizmente, não é assim. Então, nosso globo está submetido à lei do progresso. Pela transformação dos elementos, né, que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados, que o povoam. Então, quando esse sofrimento acontece, quando esses flagelos acontecem, na verdade há também um outro ponto aqui que nós podemos entender, né? A depuração dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. Então, muitos desses irmãos que infelizmente partiram neste momento, né, passaram por isso aí, por essa depuração, né? Por essa, vamos dizer assim, esse avanço ali espiritual, né? Passaram essa prova, essa dificuldade, né? São vencedores, né? Embora tenham perdido a vida física, mas continuam em espíritos a viver. E quem sabe numa condição melhor, porque passaram por essa aprovação. Né? E os encarnados, como nós falamos aqui, né? Numa situação dessa, aparecem os espíritos que se melhoram, né? Porque atuam no bem, como a gente está vendo aí diariamente na mídia, nos noticiários, né? As pessoas ajudando, né? Quanta caridade à distância, né? As pessoas mandando alimentos, né? Isso é muito bonito, isso é muito positivo. Então mostra que essas pessoas também estão ali se melhorando. Talvez uma pessoa que nunca tenha doado nada a ninguém, né? Ou que não tenha sensibilizado com a dor de alguma pessoa, nesse momento acabou por se sensibilizar. Né? E ali tomou uma ação, tomou uma atitude que talvez lá atrás ela não tenha tomado. Né? Reuniu ali um material, reuniu ali uma roupa, pensando naquele que está desabrigado. Reuniu um alimento, né? Pensando naquela criança, naquela mulher, naquele homem que tem fome. Quer dizer, então é um passo na direção do crescimento da melhoria espiritual. Por isso que ele diz aqui, ó, transformação dos elementos que compõem, compõem o globo, né, e moralmente pela depuração, ou seja, um avanço moral, depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Porque os desencarnados também participam desse processo, é outro ponto que a gente precisa entender. Essa ajuda que nós vemos aí dos espíritos, das pessoas, né, estamos encarnados, nós temos também no plano espiritual socorristas, né, médicos, enfermeiros atuando, ajudando aqueles espíritos que passaram pelo processo do desencarne. Ninguém fica desamparado, né? Então, no plano espiritual também existe a oportunidade daqueles espíritos que lá estão de praticarem a caridade, né? Trabalharem em prol daqueles que estão chegando, muitas vezes ali numa condição de total desconhecimento das leis divinas, né? E de que a vida continua, porque às vezes a gente não tem esse entendimento, certo? Por isso aqui a nossa ênfase em trabalhar a doutrina espírita, muitas vezes, porque nós não sabemos. Quem é que sabe a hora do desencarne, né? Como você vai chegar do outro lado?
Se você chegar, você sabe onde está, você sabe o que está acontecendo. Quer dizer, sem esse conhecimento aqui, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Mas quem sabe uma palavra aqui, uma frase aqui, né, não lhe desperte a atenção para esse entendimento, para esse conhecimento, a reflexão sobre a vida, né? Será que ela realmente se encerra no túmulo? Pergunte a si mesmo, será que faz sentido isso? Né? E se ela não se encerrar no túmulo? Estou falando aqui, obviamente, para aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento espírita, que talvez estejam acompanhando essa live aqui, ou que vierem a acompanhar mais à frente, não é? E que se perguntem em algum momento, né? Poxa vida, eu sempre tive essa preocupação, sempre tive essa dúvida, né? O que acontece depois, né? Então, o Espiritismo, ele abre esse leque, ele nos mostra, né? E nós falamos numa live anterior, inclusive com depoimentos de espíritas, né? De espíritos no plano espiritual. Então, essa transformação desses elementos, seja os elementos materiais da Terra, do planeta, ele é necessária porque o planeta está em transição, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, a Terra precisa estar numa condição ambiental melhor. E para isso está sofrendo há muitos anos, há longo tempo já, esse processo, né? Como falamos anteriormente, inclinação do eixo magnético. Isso mexe com as marés, mexe com os oceanos, né? E quando nós temos aí essa questão climática muito acentuada, né? Pergunto aqui, né? A gente, com toda essa dificuldade que nós estamos passando, hoje muitos gaúchos, né, e pessoas de outros lugares, né, que não conheciam o Rio Grande do Sul, talvez você nunca tenha saído da sua cidade ou não tenha ido muito longe, mas hoje a gente conhece aí por tudo que está ocorrendo, né? Toda a região central, a região metropolitana, nós conhecemos a bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, né? Os rios aí, Jacuí, Rio Pardo, Rio Guaíba, né? Que chamam de Lago Guaíba, mas na verdade é um rio. Tá? Então, tudo isso a gente acabou conhecendo, mesmo que sendo por essa dor que estamos passando. Tá? E isso talvez seja momento a gente pensar a respeito. Onde devemos realmente habitar? Né? Será que a gente tem aquela, vamos dizer assim, aquele desejo muitas vezes, né, de ter uma casa num lugar sossegado, né, próximo a um lago, para uma pescaria, para um rio? Hoje talvez a gente vá pensar diferente. Tá? Por quê? Porque o processo, o período é de transformação. Né? Aquele rio calmo ali, bonito, que talvez você vai construir sua casa perto, pode se transformar ali num rio mais violento, certo? Porque o período é esse. Então nós precisamos abrir a nossa mente para entender a gravidade do momento, sem pânico, obviamente, né? Entender a realidade é uma coisa, entrar em pânico é totalmente, né? É você acreditar numa ilusão, num sobrenatural que na verdade não existe. O que existe é a transformação planetária, né? As mudanças, a mudança geológica e, aliado a isso, como falamos, a mudança climática que nós estamos passando em função dos nossos próprios, das nossas próprias ações. Né? Próprias ações humanas nos levam a isso. Hoje a gente consegue compreender aqui, pela explicação dos especialistas, né, que toda essa chuva aqui no Rio Grande do Sul não consegue se deslocar, essas nuvens de chuva não conseguem se deslocar, porque existe uma massa de ar quente, né, no centro do país que impede, né, essa locomoção. Essa chuva deveria estar indo para outros estados e ela não consegue. Né? Então, esse desmatamento no centro do país, muitas vezes em função da questão agrícola, né, do celeiro agrícola do Brasil, pode ser que está atrapalhando e impactando o meio ambiente. Né? Então, tudo isso nos leva a refletir realmente sobre a nossa condição efêmera aqui, passageira, que nós estamos na Terra. Em algum momento nós vamos partir, não é? Mas, enquanto nós estamos aqui, nós somos detentores, né, da escolha, do poder de escolher, do poder de direcionar nossas ideias para uma condição melhor aqui. Não é pelo fato da gente ser espírita e a gente saber que a gente vai desencarnar em algum momento que a gente vai deixar as nossas responsabilidades. A gente tem que assumir essas frentes, né, se posicionar e trabalhar no sentido da prevenção, né, da melhoria do nosso planeta, das nossas condições. Né? Na sequência aqui ainda, Kardec nos fala que a Terra já não tem que temer os cataclismas gerais, né? Aqueles mais contundentes de antigamente. Nem por isso deixa de estar sujeita
a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções dos espíritos, né? Então, a própria espiritualidade explica muitas vezes, né, dentro aqui seja do livro dos espíritos, seja da própria Gênesis, né, explica do ponto de vista científico, né, esses períodos e essas revoluções. Um pouco mais adiante, né, diz o seguinte: os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Né? Por que será que o período nosso de renovação moral, né, vem coincidir, né, segundo leva a crer aqui o próprio Kardec diz, né, com as revoluções físicas do globo? Como falamos, quando estas catástrofes acontecem, quando esses flagelos nos chegam, né, ali nós vemos as pessoas que são realmente, estão preparadas talvez, ou até se descobrem, né, preparadas da noite para o dia, em tomar ações dignas, né, de nota, pessoas que vão ajudar realmente, né, como a gente falou antes, certo? É, de certa forma, uma renovação moral. A pessoa sai da sua zona de conforto. Talvez ela estivesse ali, naquele período da vida dela, totalmente, né, ausente de uma realidade, né, vivendo numa condição ali, vamos dizer assim, de rotina, e ela quebra aquela rotina dela ali, parece que dá um despertar, e ela começa a atuar no bem. Né, se comove com a situação do próximo dela, ou de alguém que ela vê sofrer, e ela começa a tomar uma ação. Então, se a gente pegar o contexto todo dessas pessoas que hoje estão aí trabalhando, ajudando, né? E aqui eu me refiro não só às pessoas aqui no próprio estado, né, que estão nas cidades atingidas, que estão trabalhando, ajudando, mas também quantas pessoas de fora, né, de outros estados e até de fora do país, né, procurando de alguma forma ajudar, seja enviando medicamento, enviando alimentos, roupas, etc. Né? Então, isso tudo, um evento desse aí, pelo ponto de vista que nós entendemos aqui no Espiritismo, ele também acaba trazendo esse lado benéfico, que é a renovação moral dessa sociedade, das pessoas, né? Porque tomam ações ali de fraternidade, né? De ajuda, de caridade, ou seja, de se importar com a dor do outro. Né? Um pouquinho mais à frente, o Kardec vai dizer: dos flagelos destruidores não são nem causa nem presságios sobrenaturais. Tá? Isso aqui é porque, se a gente for olhar para o nosso passado, né, sempre houveram aquelas coisas mais sobrenaturais, né, mais assustadoras. O homem sempre parece que sempre se atraiu por essas coisas. Né? Só que o Espiritismo acaba desmistificando tudo isso. O Espiritismo é uma doutrina baseada na razão, né? E na observação dos fatos, é importante que a gente diga. Tá? Então ela é racional. Né? Tudo aquilo que não é explicado pelo homem é explicado pelas leis de Deus. Nós é que desconhecemos essas leis. Então, quando a gente desconhece, a gente acaba acreditando isso tudo sobrenatural. Né? E aí fica no fantasmagórico, né? Fica nessas coisas mais, nas crendices populares. Certo? À medida que nós conhecemos o Espiritismo, que a gente estuda, né, o que os Espíritos trouxeram, os ensinamentos, a gente vai desmistificando isso. E aí a gente vai perceber que, na verdade, são leis naturais, leis criadas por Deus. Né? Agora vejam, então Deus criou essa lei para matar tantas pessoas? Não, não é disso. Não é? Nós é que, infelizmente, muitas vezes ocupamos os lugares errados, não estamos atentos, né, aos avisos, tá? Então a gente sofre as consequências. Tá? Então, flagelos destruidores não são nem causa nem presságio sobrenatural, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Tá? Então, se opera no mundo físico. Tá? Explicamos aqui, falamos aqui sobre todo esse agito no planeta, né, na sua estrutura geológica do planeta, como forma de se tornar um planeta melhor, condições ambientais melhores. Ou seja, num planeta de regeneração, o que se diz é que nós não teremos essas temperaturas extremas, né? Sejam temperaturas muito altas, sejam temperaturas muito baixas, porque isso causa dificuldade para a nossa condição humana, enquanto espíritos encarnados,
enfrentarmos. Então, o planeta tenderá a ter uma temperatura mais amena em várias partes do planeta, né? Isso vai favorecer a nossa experiência reencarnatória aqui. Então, é um progresso, né? E nós precisamos, para habitar um planeta desses, nós precisamos também crescermos, evoluirmos moralmente. Por isso que ele diz aqui, ó, é uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Porque um planeta em condições melhores não será habitado por aqueles que ainda continuam atrasados moralmente, criminosos, né? E outras pessoas que, quando eu falo criminoso, não é só aquele que comete o crime pela violência, mas aquele que é mau caráter mesmo, aquele que usa o seu intelecto, o seu conhecimento para prejudicar os outros, né? Então esse também é um criminoso, né? Muitas vezes a gente tende a entender o criminoso como aquele que vai lá e comete o crime que, pela luta pela sobrevivência, né, ele acaba cometendo crimes. Mas quantos aí estão nos seus ambientes confortáveis, né, cheios do materialismo e que têm um intelecto avançado, porque estudaram, talvez nas melhores faculdades, né, trazem ali um adiantamento intelectual e, no entanto, usam tudo isso para fazer o mal, né? Então, mesmo estes não estarão, nesse momento de transição, não estarão nesse planeta mais regenerado. Tá? Então, é importante que a gente pense a respeito disso, reflexione a respeito disso, porque, como disse no início da live, tomara que esse flagelo que nos atingiu aqui, que ele pare por aí. É isso que nós desejamos. Todo mundo quer voltar para suas casas, recuperar a sua rotina normal de trabalho, de estudo, né, de convívio familiar, embora sabemos que as dores permanecerão para aqueles que tiveram perdas, né, o sofrimento, a ausência, a saudade daqueles que abruptamente, né, nos deixaram. Então isso vai ficar, é nosso, é do ser humano, não há como fugir disso. Mas a vida segue. Nós temos que seguir à frente, né? Continuar. E aí a gente espera que não, quem sabe não haja mais esses flagelos, né? A chegar até nós. Mas isso a gente tem que observar com relatividade, porque dentro dessa realidade de mudança do planeta, pode ser que nós tenhamos ainda outros eventos mais à frente, né? Então, a reflexão que nos fica aqui essa noite é da nossa, do nosso posicionamento enquanto ser encarnado. Tá? Eu vou me revoltar contra Deus? Eu vou me rebelar contra essa existência? Não, isso não. Tá? Nós vamos procurar entender que são momentos que chegaram para nós e se nós fomos colocados neste período, é porque nós temos condições e talvez a missão de contribuir, de ajudar. Né? Vamos lembrar que Jesus nos falou, né? Não se coloca uma cruz pesada em ombros fracos, certo? Se nós estamos aqui vivenciando, experienciando esses momentos mais difíceis na nossa existência humana, né? Ou da humanidade em si, porque nós também temos aí os eventos de guerra, né? Na Europa, em outros países, né? Que nos assustam também. Nós estamos falando aqui hoje do evento que nos chegou aqui no estado. Mas quantos eventos aí que não são climáticos, mas são eventos, né, onde a mão do homem, né, onde a mente do homem está ali liderando esses eventos mais agressivos, mais violentos. Né? Então, é um período realmente turbulento que nós passamos. E à medida que eu entendo isso, eu procuro caminhar gradativamente, cada dia, cada momento, né? Orando, pedindo a Deus, quem sabe, não é? O amparo que não nos falta, a gente sabe disso, né? Mas que chegue esse amparo também nessas mentes um pouco mais aí violentas, que estão buscando aí, pela sua ambição, né? Levar a violência a outros tantos, certo? Então, não é fácil. Convenhamos, não é fácil a gente buscar esse entendimento, principalmente no momento que nós estamos passando. Quem está aí com a dor da perda, seja da pessoa, das pessoas, seja
dos seus bens materiais que lhe fazem falta, né? Não é fácil a gente assimilar tudo isso. Mas talvez algumas dessas palavras aqui cheguem para você no momento que você esteja ali pensando a respeito disso, né? E nós desejamos aqui que algum ponto do que falamos aqui seja útil para você refletir, para você ver que a vida ela vai continuar, né? As perdas de agora são perdas momentâneas. Por mais que elas nos pareçam absolutas no primeiro momento, são momentâneas, né? Em algum momento nós vamos deixar esse corpo físico, nós vamos seguir em espírito, vamos continuar e vamos nos preparar para novas experiências, tá? Isso mostra que nós temos que ter relatividade com tudo. Nós temos que nos desapegar, não é? Nós temos que valorizar aquilo que temos, mas sem nos escravizarmos pelos bens, sejam os bens materiais ou até mesmo em função das outras pessoas a quem amamos, né? Isso é compreensível, porém nós temos que entender que a vida prossegue. Todos nós precisamos evoluir, crescer, e esses eventos muitas vezes causam essa transformação. Esse é um dos objetivos também, né? Que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente progrida, né? Principalmente na questão moral, de nos melhorarmos, de olharmos o outro como nosso semelhante. Aí nós lembramos, né, os ensinamentos de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, que é o que estão fazendo essas pessoas que estão trabalhando, né, apesar das dificuldades, em prol daqueles que estão sofrendo, né? Fica aqui essa observação, né, que eu considero positiva, porque infelizmente no mundo ainda há muita maldade, ainda há muitas pessoas ainda em atraso, né, com a consciência ainda adormecida. Mas graças a Deus nós temos essas pessoas, né, que embora pareçam poucas, mas fazem uma diferença enorme na nossa vida, na vida daqueles que estão passando por essas dificuldades. Desejo a todos que acompanharam, que estavam aqui acompanhando a live ou que vierem acompanhar mais à frente, né, um ótimo final de semana. Na próxima sexta-feira, às 21 horas, estaremos aqui com outro tema, à luz da doutrina espírita, e com certeza nós aprendemos um pouco mais hoje, né? E a ideia é essa, que a gente, aqui estudando, compartilhando, possamos aprender um pouco que seja, né? Nós não temos aí nenhuma condição de deter qualquer conhecimento absoluto, senão relativo, do pouco que podemos aprender aqui, né? E a ideia é essa, nós compartilhamos isso com as pessoas e que em algum momento isso seja útil. Muito obrigado, um abraço e um ótimo fim de semana a todos.